Falo da imensa alegria em poder servir o coração de vocês esses 2 dias. Satisfação conhecer o pastor Soalen. Tem uns nomes aqui no Maranhão que não é muito comum. Eu estava para a Sailândia e o nome do pastor é Sirenuque. Seu carinho do senhor, né? Sirenuque. Eu falei, é isso mesmo, pastor? Ele disse, Ele fala 3 vezes Sirenuque, você é batizado com o Espírito Santo. Prazer conhecer, Deus abençoe o senhor, sua casa. Abraçar aqui os obreiros, a todos, o irmão Paulo, que lidera essa mocidade. O Felipe Bernardino, que eu conhecia em Pedreiras. Eu servi muito a igreja de Pedreiras, eu fui lá por algumas vezes, né? Na verdade, venho sempre ao Maranhão. É um prazer poder estar aqui, na esperança de poder ser bênção para a vida de vocês. A Bíblia ela usa pelo menos 4 expressões para definir determinados tempos. E essas expressões são últimos dias, naqueles dias, naquele dia e última hora. A definição que a Bíblia dá para essas 4 expressões, últimos dias, refere-se ao tempo a partir de Atos 2, Pentecostes. Quando a Bíblia se refere naqueles, no plural, naquele de noite escatológica. E a noite da escatologia ela é caracterizada pela desvalorização da pregação do Evangelho, pela secularização dos valores absolutos do cristianismo, pela confusão teológica desencadeada e pela apostasia. A verdade é que o homem peca os mesmos pecados de sempre. O pecado não mudou, o pecado sempre foi pecado, é pecado e será pecado. Lembra quando Deus destruiu os dias, a era diluviana? Deus destruiu o povo dos dias de Noé por conta de 3 pecados que eles praticavam, que é os mesmos pecados que os homens praticam hoje. Gênesis 6:5 diz que a maldade havia se multiplicado sobre a terra, e maldade é perversidade, é ruindade. A Bíblia diz que havia violência na terra. Gênesis 6, versículo de número 11. Violência aqui não significa apenas matar o outro. Violência aqui é traduzido também por roubo. Nos dias de Noé, os homens estavam matando e roubando. E também em Gênesis 6, versículo 12, fala da inversão de valores. Então, por esses 3 motivos, Deus destruiu o mundo de então. Os homens pecam os mesmos pecados. A questão é que no nosso tempo existe a institucionalização do pecado. Ou seja, estão criando leis para defender o pecado. E vocês sabem que não vai demorar e a Bíblia será cerceada. Na verdade, a Bíblia já está sendo, entre aspas, cerceada. Não vai demorar e será proibido pregar as verdades da palavra de Deus, porque leis estão sendo criadas contra os crentes. Existem mais de 900 projetos de lei contra nós que somos taxados de fundamentalistas religiosos. Todo tipo de pregação que fale contra pecados, contra erros, contra falsas religiões serão proibidas. Escrevam isso aqui. Inclusive a proposta agora é desenvolver uma Bíblia através da inteligência artificial. É verdade. As redes sociais elas serão controladas para que não se fale do Evangelho de Jesus Cristo.
Isso porque os homens continuam amando mais as trevas que a luz. E prestem atenção nisso, principalmente você que é pai, você que é mãe. As escolas deixaram de ser um lugar seguro para as nossas crianças e adolescentes, para a formação do saber delas, assim como as faculdades também deixaram de ser campos de ensino e formação secular, para ser um antro de ideologias e pensamento contra Deus, contra a família tradicional, transformando os jovens em verdadeiros rebeldes. O mundo está em trevas. Vocês escolheram uma temática, avivamento para todos, e é isso que a igreja no mundo, principalmente no mundo ocidental, está necessitando, é de um avivamento. A palavra avivamento em grego é anaporon, é fazer acender a chama. A gente precisa de um sacudido de Deus. Deus precisa sacudir a gente, para que a gente volte àqueles cultos de oração, para que a gente volte àquelas vigílias, para que a gente retorne ao evangelismo, para que a gente sinta amor pelas almas, porque a gente está vivendo, desculpe pastor, eu não vim doutrinar a igreja, a minha palavra de introdução, mas a gente está vivendo um cristianismo muito apático, letárgico. Eu sou pastor de missões da minha igreja, e a nossa igreja trabalha mais com a Latitude Norte, que é a famosa janela 10x40, a igreja perseguida, que é a igreja viva no nosso tempo. E isso inclui a China, por exemplo, uma missionária chinesa que o marido foi assassinado. Alguém dos Estados Unidos mandou uma carta para ela e disse que estava orando por ela e pela casa dela, e ela respondeu para um pastor nos Estados Unidos dizendo: vocês do Ocidente não precisam orar por nós, somos nós que estamos orando por vocês, porque a perseguição diária força-nos a estarmos próximos de Deus, enquanto vocês, pela liberdade que têm, a cada dia se afasta de Deus. E essa é a verdade. Que Deus nos ajude. Mas a verdade, tudo isso que está acontecendo é uma preparação, porque o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação do homem do pecado. Qual é o homem do pecado, pastor? Está aqui escrito em Gênesis, Apocalipse, capítulo de número 6, que é o texto que eu disse que iria ler, os versículos 1 e versículo de número 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O mundo aguarda este personagem aqui do capítulo de número 6, esse personagem folclórico, tema de filmes, de discussões, temas de debates. Esse ser do capítulo 6 de Apocalipse é aquilo que comumente nós conhecemos de o anticristo. Isso mesmo, o anticristo. A verdade é que a Bíblia não chama ele apenas de anticristo. Ele é a ponta pequena, é o rei feroz de cara, é o angustiador das nações, ele é aquele que se opõe a uma ordem estabelecida. E o mundo aguarda de forma ansiosa pela manifestação deste ser, que é um homem literalmente, que vai reinar na terra por 7 anos. E escutem isso: as instituições, os empreendimentos puramente humanos, como ONU, Unesco, os artistas em si, as instituições do mundo, os globalistas, os Rockefellers, os Bildens, os Illuminati, esses homens globalistas, eles de forma escancarada, anuncia a chegada deste homem que vai governar o mundo. Isso aqui sem nenhum tipo de sensacionalismo, tá? A gente chama isso aqui de escatologia de jornal, mas isso aqui que eu estou falando não é uma escatologia de jornal, não é um sensacionalismo. Eu não sei se vocês já viram, já assistiram no YouTube, tem um vídeo, é muito longo esse vídeo, tem 18 minutos.
o tema do vídeo é a inauguração do túnel de São Gotardo. É um túnel que tem na Suíça, que quando terminaram esta obra, eles foram fazer a inauguração. Eu não vou falar detalhes, porque todo mundo é curioso, depois com certeza vocês vão ver. Vocês verão como o mundo anuncia a chegada deste ser, e como também propaga a derrota de Cristo, o Cordeiro de Deus, porque todos esses personagens vocês verão nesse vídeo da inauguração do túnel de São Gotardo. E não só ele. Lembra da Olimpíada do Catar, o cavaleiro do cavalo branco? Lembra da ONU nos Estados Unidos que colocou o leopardo, que é o animal do capítulo 13, versículo 2 de Apocalipse? Lembra agora das Olimpíadas da França, o cavalo branco? O mundo anuncia a chegada do anticristo, o homem do pecado, porque eles aguardam ansiosamente o ministério do engano que reinará sobre ele. Enquanto isso, a igreja aguarda a bendita esperança, a esperança de Cristo vir nos buscar. Eu sei que nem todo mundo se empolga a respeito disso, porque como Pedro disse, né? Desde muito tempo que se prega que Jesus vai voltar, e ele ainda não voltou, mas vai voltar, ele vai levar a sua igreja. E eu tenho certeza que esse povo aqui aguarda a volta de Jesus. É verdade isso? Levante uma das mãos, diga glória ao Senhor. Pastor, como assim que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação desse homem? O anticristo, ele vem montado no cavalo. Eu vou contar aqui, vou colocar aqui dentro de uma ordem cronológica, para que os irmãos entendam. O capítulo 1 de Apocalipse é o prólogo do livro, é o Cristo glorificado, é a ordem de Cristo para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Os capítulos 2 e 3 são os capítulos que abordam as cartas a essas respectivas 7 igrejas. O capítulo 4 é a estrutura do trono do Pai. Vou repetir, o capítulo 4 é a estrutura do trono do Pai. O capítulo 5 é o Cristo moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, porque Jesus venceu a morte. Por isso ele é moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E no capítulo de número 6 é ele, o Cordeiro, Jesus Cristo, que está abrindo um dos 7 selos, para que entre em cena este personagem aqui no capítulo 6, versículo 1: e havendo o Cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi uma voz como de trovão que dizia: o que vês escreve, vem ver. Versículo 1: e olhei, o versículo 2: e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não é que o anticristo virá montado no cavalo. O cavalo aqui simboliza força, tá? O cavalo aqui é força. Mas pastor, o cavalo é branco, só que fala da religião. O anticristo possui uma religião, e é por isso que a humanidade será marcada pelo anticristo, porque ele possui uma religião. Então o cavalo é força, a cor religião, e a Bíblia diz que ele tem um arco em sua mão, que é uma arma de longa distância, falando do alcance político dele no mundo. E ele recebe uma coroa, falando de autoridade política sobre o mundo. Mas não aqui no capítulo de número 6 apenas, que descreve o anticristo como alguém que vem em força. O capítulo de número 13 de Apocalipse é o capítulo que fala sobre o sistema desse ser. E olha o que João diz no verso 1: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Deixa eu construir aqui uma linguagem mais simples e fácil, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 13. João está dizendo que em visões de Deus ele se encontrou no meio de um povo, porque mar aqui, e eu pus-me sobre a areia do mar. Mar aqui não é esse mar literal,
Mar aqui é povos, nações, línguas. Olha o capítulo 17 de Apocalipse, verso de número 1. Está escrito assim, que um dos 7 anjos que tinha as 7 taças convidou a João dizendo: vem, João, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. A prostituta aqui é a falsa religião. E ele diz que estará sentada sobre muitas águas. Como João não entendeu o que o anjo estava lhe mostrando, no versículo 15 do 17, o anjo explica a João dizendo-lhe: as águas que viste onde se assenta a prostituta, a falsa religião, são povos e multidões e nações e línguas. Então entenda que aqui no capítulo 13, verso 1, João se encontra no meio de um povo, de uma etnia, de uma língua, e ele viu subir esse povo sagaz. João diz que ele tem 10 chifres na sua cabeça. Esses 10 chifres aqui não são 10 chifres literais. 10 chifres aqui simbolizam 10 nações, 10 nações bélicas, 10 nações bélicas que se aliarão a ele e farão parte de uma coalizão militar extraordinária, descrita lá em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, veja 17, verso 12, o que está escrito: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então os 10 chifres aqui são 10 nações poderosíssimas, que eu me arrisco a dizer: China, Coreia do Norte, Irã, Alemanha, Rússia, países do norte da África, que são nações que se aliarão a este ser que vai marchar contra a cidade de Jerusalém para a grande batalha do Armagedon, de Apocalipse capítulo de número 19. Além dos 10 chifres, a Bíblia diz que ele possui 10 diademas. Diadema é uma meia coroa, é um distintivo real que os reis usavam. Isso aqui fala de autoridade política sobre essas 10 nações que se aliaram a ele. E João termina o verso 1 dizendo que ele possui um nome de blasfêmia. Por que ele possui um nome de blasfêmia? Porque quando o anticristo vir para reinar na terra, ele não vem em nome de Deus, ele não vem em nome de Yeshua, de Elohim, do Hashem, do Eterno. O anticristo não vem em nome de Deus, não vem em nome de Deus, não é que vem de tribo de Dan, como alguns pensam. Ele é filho de Abraão, sim, repito, ele é filho de Abraão, ele vem por uma linhagem de Abraão, mas ele não virá em nome de Deus, porque Jesus, em João 5,43, disse: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Falando para o seu povo judeu: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. E os judeus vão fazer um pacto, sim, com esse homem que virá. E esse pacto, claro, envolve o templo, a mesquita de Omar, que está no lugar do templo, que só restou o muro das lamentações, que os judeus oram lá, enquanto aquele rabino fica com uma caixa de som em cima do muro das lamentações, gritando: Shema, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Errad. Que é um grito de esperança para aqueles que estão ali buscando a Deus. E na verdade eles não estão ali orando pedindo saúde, carro, casa, eles estão ali chorando, pedindo o templo de volta. E eles querem aquele lugar, e o anticristo é quem vai negociar isso, para que os judeus voltem a ter um monte de templo para construir o terceiro templo. Escutem isso aqui, verso 2 do capítulo 13. João disse: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Isso aqui fala de rapidez, ele é rápido, ele é veloz, ele tem os pés como os do urso. Isso aqui falando de estabilidade, falando de força. Ele vem estável, ele vem com força. E João diz que ele tem boca como de leão, falando da monarquia de Babilônia. Vocês estão pensando que Babilônia é a igreja católica apostólica romana? Babilônia não é a igreja católica. A igreja católica como instituição passou a existir a partir do 4º século depois de Cristo. Engraçado, né? A internet deu voz a todos. E uma certa mocinha pregadora da igreja católica, ela estava pregando dizendo: Jesus fundou apenas uma igreja. E eu tenho uma caixinha tribulada que eu abro muito no meu Instagram, e as pessoas vêm me perguntar algumas
coisas. E a pergunta que mais me fizeram ultimamente foi esta: pastor, a igreja que Jesus fundou é a igreja católica? Eu não sei porque que crente